Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Política na Veia, uma parceria entre Carta Capital, a TV GGN de Luiz Nassif e o Fora da Política Não Há Salvação do cientista político Cláudio Couto. Eu sou o Leonardo Miazzo, editor do site de Carta Capital, e estou aqui excepcionalmente em substituição ao nosso Sérgio Lírio, que curte suas merecidas férias em algum ponto deste planeta, logo estará de volta. Mas temos um programa cheio pela frente nesta terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. Desde já contamos com a sua participação aqui pelo chat do YouTube. Mande sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, sua opinião. Participe deste Política na Veia, um programa que tratará principalmente dessa polêmica reoneração dos combustíveis. É um tema que nos últimos dias colocou em lados opostos na arena pública, inclusive, figuras da equipe econômica, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e lideranças políticas do governo e do PT, como a presidenta nacional do partido, Gleisi Hoffmann. Na segunda-feira, 27 de fevereiro, o Ministério da Fazenda confirmou que voltará a tributar a gasolina e o etanol, mas ainda não detalhou as alíquotas que serão aplicadas sobre cada um desses combustíveis. No momento em que nós apresentamos este programa, Fernando Haddad está no Palácio do Planalto, numa reunião, inclusive, com o presidente Lula, para definir os últimos detalhes. Você se lembra, no ano passado, a fim de ganhar uma sobrevida na sua campanha à reeleição, Jair Bolsonaro patrocinou essa desoneração dos combustíveis com o aval do Congresso Nacional. Muito bom dia a você, Luiz Nassif. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Política na Veia. Tudo bem por aí? Tudo bom, bom dia. Tinha que haver a reoneração. Agora, o problema, você tem dois angus aí na estratégia econômica do governo. Duas heranças malditas aí deixadas pelo bolsonarismo guedismo, né? O Roberto Campos Neto, que é um contador que está um contador na presidência do Banco Central. Você está vendo aí uma baita crise de liquidez, aí, de crédito, aí, inclusive depois desse episódio Americanas, ele se comporta... A única coisa que ele sabe fazer é o seguinte: como é que está aí a previsão de inflação? Está X. Então eu aumento um pouco ou reduzo um pouco. Ou seja, é um completo despreparado. Mas daí o que... E o segundo ponto é o Conselho Deliberativo da Petrobras, que tem que avalizar aí a mudança do PPI, aquele preço do petróleo de importação. Então, digamos, se a gente tivesse em período normal, sem a herança maldita, você tem que reonerar efetivamente, especialmente o automóvel, aí no caso, porque esse combustível, esse imposto é essencial para os estados, e compensar essa alta da gasolina na bomba com uma redução dos preços da Petrobras. E como é que você reduz? Você reduz voltando o esquema anterior à PPI, que é considerar o custo da gasolina, do petróleo, equivalente ao custo de exploração da Petrobras aqui, que é baixo, mais o custo de importação. Mas nada disso pode ser feito. Então, se tentar tirar o Roberto Campos, corre-se o risco de perder no Congresso. Então, o que o Haddad faz? O Haddad entra com uma estratégia devagar, uma estratégia lenta e gradual, ganhou a confiança do mercado, que consiste em se aproximar do Roberto Campos, tentar enfiar em toda a educação um mínimo de luz naquela cabeça que é impressionante que tenha sido gerada aí passado pelo avô dele, Roberto Campos, que era um cara de luzes, né? Podia falar o que quiser dele aí, para, se tudo der certo, e daí aponta aí um orçamento factível, melhora aí a tributação dos combustíveis, se tudo der certo, na próxima reunião do Copom sai uma ata dizendo que
estamos começando a acreditar no governo, de 45 dias. Daí, se tudo der certo, daqui 45 dias, lá para mês de maio, o Copom pega baixa 25 centavos a taxa Selic. 0,25. 0,25. Daí, o que acontece? Daí, como nós somos um país civilizado, um país britânico, os bancos não vão cobrar os inadimplentes, sabe? As empresas que vão quebrar aqui, vão segurar aqui os empregos, vão segurar a quebradeira. É inacreditável. Está vendo um tsunami por aí, e os caras no barquinho à vela, aqui soprando barquinho à vela para ver se convence o Roberto Campos Neto. Né? É enrolado um negócio desse, é enrolado. Então, se você está amarrado, e daí quando você pega todas as estratégias do governo, nenhuma pode passar por questionar a Selic. Vem o Mercadante, a única proposta sólida do Mercadante é montar uma estrutura para derrubar o Haddad. É a única. Daí ele fala, não, vamos criar aqui um conjunto de operações aqui para apoio à pequena e microempresa, mas não vamos dar subsídio para o BNDES. O subsídio é o BNDES cobrar uma taxa de juros competitiva internacionalmente. Quando o BNDES foi criado na TJLP, qual que era a lógica? Você tem que dar às empresas brasileiras as mesmas condições das empresas internacionais para investimento. Então tem que ser uma taxa compatível com a taxa internacional. Daí vem o Pércio Arida e monta uma taxa, que é uma taxa, inventa essa história de subsídio para o BNDES, que é uma sacanagem. Porque se tem um diferencial de juros, aí o erro está na Selic. Mas o BNDES, quando alguém pega o financiamento e põe uma empresa em pé, essa empresa paga imposto, o trabalhador paga imposto, a folha de salários paga imposto, eles não levam em conta isso. Então vem o Mercadante, vai montar várias linhas aí com aquela criatividade, não dá nenhum detalhe, mas nenhuma, não vai haver subsídio nenhuma, ou seja, todas as linhas de crédito vão ser respeitando o piso da Selic de 3,75. Não tem saída. A única saída é o seguinte, vem uma crise brava pela frente, quando a crise vem... o Brasil é o único país que ganha racionalidade quando baixa a sua crise aqui. Daí, quando a sua crise baixar aqui, o Lula vai ser obrigado a resolver problemas, que o papel da economia, da fazenda, do planejamento, do BNDES é resolver os problemas concretos da economia, daí vai deixar de lado esses pruridos e vai começar a gerenciar a economia. Então, é impressionante a herança maldita, a volta da herança maldita. Pois, e professor Cláudio Couto, eu vou jogar para o senhor, mas até em relação a essa herança maldita que o Nassif cita, logo depois de assumir, tomar posse formalmente como ministro da Fazenda, o Fernando Haddad apresentou um plano de 242 bilhões de reais para tentar lidar com aquele déficit que foi majoritariamente contratado pelo governo de Jair Bolsonaro. E um dos pontos centrais desse plano de Fernando Haddad era justamente a retomada da tributação federal sobre os combustíveis. Quase 29 bilhões de reais esperados pelo governo neste ano com a tributação da gasolina e do etanol. Sempre lembrando, no momento em que nós apresentamos este programa, ainda não temos todos os detalhes dessa reoneração dos combustíveis. Haddad e o presidente Lula estão reunidos neste momento no Palácio do Planalto, mas a tendência, Couto, é de que a gasolina, que é um combustível fóssil, seja mais taxada que o etanol, que é um biocombustível. Mas, de fato, isso colocou frente a frente nos últimos dias representantes da equipe econômica, especialmente Fernando Haddad, e lideranças do PT e do governo no campo político, propriamente dito, como a presidenta do partido, Gleisi Hoffmann. Queria sua avaliação sobre toda essa polêmica e aproveito para jogar uma pergunta para o senhor, professor. Fernando Haddad ficou exageradamente exposto nessa polêmica, especialmente nesses últimos dias? Bem, primeiro, bom dia, Léo, bom dia, Nassif, bom dia a todos e todas aí que nos acompanham. Olha, eu vou começar pelo último ponto que você levantou. Eu acho que sim, o Fernando Haddad acabou ficando muito exposto, e eu entendo que a principal razão disso foi essa postagem no Twitter da presidente do PT, da Gleisi Hoffmann, né? Porque, enfim, tudo que não precisa um governo numa situação delicada, numa decisão delicada como essa, é que a presidente do partido, ela desautorize publicamente uma posição que ela sabe que é defendida dentro do governo pelo ministro da Fazenda.
né? Porque, afinal de contas, ela aumenta o custo, inclusive vai aumentar o custo de depois negociar isso, né? Quando a medida provisória tiver que ser modificada, né, transformada num projeto de lei de conversão, vai aumentar o custo para o governo dentro do próprio Congresso, então aumenta o custo político, e, claro, produz um desgaste do ministro da Fazenda. Ele aparece aí como o lobo mau da história, né? Quer dizer, todo mundo é bonzinho, todo mundo quer que as pessoas paguem menos imposto, menos ele, né? Como se ele fizesse isso por maldade. Então, eu entendo que, na realidade, foi aí um tiro amigo, né, o chamado fogo amigo da presidente do PT no ministro da Fazenda. E é claro que isso gera uma série de problemas. Agora, do ponto de vista da necessidade de fazer esse tipo de correção, eu acho corretíssimo, acho que o Nassif já apontou aí. A gente tem uma herança maldita vinda aí do gênio das finanças, Paulo Guedes, né, que só conseguiu de vez em quando manter as contas em ordem quando ele deixava de pagar as contas, né? E aí fica fácil, né? Quer dizer, fazer ajuste fiscal dando calote nos outros, aí até eu faço, né? Aqui em casa também vou fazer um ajuste fiscal, não pago conta para ninguém, e aí pronto, posso até, inclusive, investir, poupar, né? Aumento minha capacidade de poupança. Foi isso que, na realidade, o Paulo Guedes fez, e a gente viu também o que foi, ao final, aí, sobretudo no último semestre, né, do governo Bolsonaro, aquela farra com recurso público para tentar viabilizar a reeleição do então presidente da República. Não deu certo, deixou esse buraco. Essa questão da desoneração dos combustíveis, que ainda tem uma dimensão subnacional, né? Porque também fez uma tunga na arrecadação dos estados com o ICMS. Não foi só imposto federal, foi também imposto estadual, cortesia com chapéu alheio. Tudo isso precisa ser coberto de alguma maneira, não há milagre. Veja, o governo tem aí também feito uma série de ações no sentido quê? De aumentar o valor do salário mínimo, de corrigir o Bolsa Família, né, de corrigir também a remuneração dos funcionários públicos, que estava há anos, sem qualquer reajuste, né, e o reajuste foi muito modesto, mas pelo menos houve finalmente algum reajuste. E como é que você faz isso se ao mesmo tempo você não tem alguma compensação do ponto de vista da receita? Isso é inviável, né? Então me parece que é correta a posição do Haddad, né, do ponto de vista de retomar essa oneração. A gente já viu como desonerações podem ser desastrosas na política econômica do governo Dilma, né, que desonerou uma série de setores e isso tudo terminou muito mal, né, terminou inclusive com o próprio impeachment da presidente, diga-se de passagem, mas também houve uma retração da economia muito grande naquele momento, e o próprio ministro Haddad era já naquele momento bastante crítico dessa política econômica, inclusive quando ainda prefeito da cidade de São Paulo. Eu lembro que ele criticava, por exemplo, o pedido do governo federal de que não houvesse o reajuste nas tarifas de transporte na cidade de São Paulo e até no estado, né, naquele caso envolvendo o governador Alckmin, porque não é assim que se segura a inflação, né, não é dessa maneira, ou seja, falsificando preços, né, ou seja, gerando um rombo para compensar um problema inflacionário. Há outros mecanismos que têm que ser buscados, há um equilíbrio das contas que tem que ser buscado por outros caminhos, não por demagogia fiscal. Né? Então, eu acredito que, na realidade, está corretíssimo o ministro da Fazenda e o lamentável é que realmente ele tenha que, para poder fazer valer essa política, ter que ficar se batendo com colegas do seu próprio partido. Pois é, e Nassif, eu vou jogar de novo para você. Agora, ontem à noite, depois de um dia de muitas reuniões, o ministro Fernando Haddad disse que a política de preços atual da Petrobras tem uma espécie de colchão, uma gordura, que permitiria absorver parcialmente essa reoneração da gasolina e do etanol, ou seja, sinalizando que isso aconteceria sem que o governo Lula insistisse, pelo menos neste momento, numa mudança da política de preços da Petrobras, que, vale sempre lembrar, atrela o preço dos combustíveis no Brasil ao mercado internacional do petróleo, a variação do dólar. E o governo Lula espera que em abril, quando tomarem posse novos integrantes do Conselho de Administração da Petrobras, aí sim o governo consiga patrocinar, incentivar essa mudança na política de preços da Petrobras. Mas essa indicação de Haddad de que um colchão da Petrobras poderia segurar parcialmente esse aumento nos combustíveis parece ser a tônica dessa decisão do governo nesta semana, né? Eles falam aí numa gordura aí de 6 dólares, 7 dólares, aí que a Petrobras podia... Agora, a gente tem que levar em conta aí que esse conselho da Petrobras aí foi... Qualquer parâmetro de sociedade de capital aberto. Esquece que é uma estatal e tudo, trabalha com uma
sociedade de capital aberto. O que esse pessoal fez são piratas bucaneiros. O que eles fizeram o ano passado com a distribuição de lucros, inclusive lucros inexistentes, inventaram a história de distribuir dividendos sobre lucros futuros. A chamada contabilidade criativa, aí, que é típico aí desse padrão da 3G, Jorge Paulo Lema, e esse negócio. Então, o que esse pessoal fez de uma empresa que exige investimento para se manter, eles sacaram contra os futuros acionistas e tudo, para fazer uma distribuição imoral. Eu acho que se fosse nos Estados Unidos, daria um processo aí, né? Então, você vê o tipo de pessoa que o bolsonarismo, o Paulo Guedes, colocou. O antigo lá, o Roberto Castelo Branco, fez uma venda de postos da Petrobras e foi presidir a empresa que assumiu. Eu estava conversando ontem até com o Gabriele sobre a questão das refinarias aí, com o aval do Supremo, como digamos, a Constituição proíbe venda de estatais sem aprovação do Congresso, eles transformaram cada refinaria numa pessoa jurídica independente e não fizeram uma venda sem licitação. Ou seja, essa herança bolsonarista aí, e do Paulo Guedes aí é uma coisa fantástica. Agora tem essa gordura aí, e o grande mistério vai se desfazer em abril. Em abril muda o PPI, porque até algum tempo atrás como é que chama aí o senador Prats? Junto com o Ricardo Carneiro, da Unicamp, fez uma proposta indecente aí para segurar preço de combustível, né? Que a proposta consistia em você criar um fundo de estabilização. O que é um fundo de estabilização? É um fundo que nem estoque regulador, né? Que quando você tem uma alta expressiva no faturamento por fatores externos, você tira parte desse dinheiro, guarda, e se tiver uma baixa excessiva, você repõe. Só que esse fundo os acionistas estrangeiros não iriam participar da constituição desse fundo. Seriam só os dividendos da Petrobras, ou seja, recurso orçamentário, que os dividendos da União são orçamento. Você ia tirar dinheiro de um orçamento apertado aí, educação, não tem dinheiro para educação, para saúde, para garantir o lucro. O Ricardo Carneiro, a Unicamp ainda tem que cobrar isso dele, sabe? A Unicamp ainda tem que cobrar isso dele. E depois falaram, não, houve uma manipulação, porque ele tinha uma tabela para, a partir de um determinado limite, tirar da própria Petrobras esse excesso de lucros. O limite era o seguinte: se o barril de petróleo ficasse acima de $120, é uma situação extraordinária, $2 iriam para esse fundo. O Ricardo Carneiro deve explicações aí, porque ele é de uma escola. Eu estou falando isso porque eu critiquei e ele espalhou para tudo quanto foi grupo de WhatsApp dele, que eu era um incompetente que não entendia nada. Então, fica aqui meu desafio. A Unicamp tem que melhorar a sua imagem aí, obrigando o Ricardo Carneiro, no mínimo, a explicar essa maluquice que ele apresentou na época. Agora, Couto, só para a gente explicar, para quem não... A gente citou aqui a manifestação da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Para quem não acompanhou essa história, na sexta-feira passada, ela fez uma postagem nas redes sociais criticando a volta dos tributos sobre a gasolina e o etanol antes de uma mudança na política de preços da Petrobras. Abre aspas para Gleisi Hoffmann. Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha, fecha aspas. Muita gente no PT, professor, tem dito que isso gera um ciclo vicioso, no sentido de que reonerar os combustíveis nesse momento pressionará a inflação, isso pode fazer com que o Banco Central continue resistindo a reduzir a taxa básica de juros para tentar controlar essa inflação. Na segunda-feira, a Federação Única dos Petroleiros emitiu uma nota dizendo que concorda com a taxação dos combustíveis, mas que o problema de fundo é a política de preços da Petrobras. E o presidente Lula, à época ainda um candidato ou pré-candidato à presidência da República, dizia que, se vencesse a eleição, buscaria, abre aspas, abrasileirar a Petrobras, uma mudança na política de preços
da estatal. A partir de abril, começam a surgir as condições concretas para que o governo insista nessa agenda, mas não será um caminho fácil. Haverá muita resistência de forças políticas no Congresso, do chamado mercado. O que o senhor projeta para o próximo mês, para o mês de abril, na verdade, nessa tentativa do governo e de lideranças do PT de avançar com essa discussão de uma mudança no PPI da Petrobras? Olha, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, para usar aquela velha máxima, né? Uma coisa é você recuperar a capacidade fiscal do Estado e, consequentemente, tributar combustíveis, revertendo uma política demagógica que foi feita pelo governo Bolsonaro. Porque, se não, veja, se a gente considera que aquela política foi demagógica, e foi, inclusive a própria oposição na época criticou aquela política como demagógica, agora, defender a manutenção dessa política me parece um contrassenso. Porque se ela é demagógica, ela não deve ser mantida, né? Não é dessa maneira que se corrige o problema, é mudando a política da Petrobras, que é a proposta, essa sim, explicitada pelo governo durante a sua campanha. Esse é o eixo. A questão, vamos dizer, de você ter o compromisso de não fazer um aumento da gasolina decorrente de impostos logo na posse, já é uma concessão. Agora, você, na realidade, deixar de fazer a mudança da política da Petrobras, isso sim seria trair uma promessa de campanha. Que essa é a promessa do CERN. Então, parece que é uma posição totalmente equivocada, né, da presidente do PT, da deputada Gleisi Hoffmann, essa de, na realidade, não defender essa reversão da política demagógica adotada durante o governo Bolsonaro. Porque, veja, quanto tempo vai demorar essa mudança da política da Petrobras? Aí a pressão não tem que ser em cima do ministro da Fazenda, tem que ser em cima do presidente da Petrobras para que ele agilize esse negócio. Ele foi colocado lá para isso. Ele defende isso publicamente, né? E essa é a política que esse governo disse que vai adotar, né? E veja, ao falar isso, o que o governo está dizendo é, olha, se é uma empresa pública, né, se é uma estatal, ainda que com ações na Bolsa, ela só faz sentido ser estatal porque ela vai servir algum tipo de propósito público, né, algum tipo de política pública. E essa pode ser tentar amortecer as oscilações do preço do combustível. Então, não vejo por que isso não seria defensável. É defensável, mas não creio que uma coisa deva estar vinculada à outra. São duas questões completamente separadas, ainda que elas digam respeito, no fim, ao mesmo efeito, que é o preço do combustível, mas são duas causas completamente distintas com uma série de consequências diferentes. Inclusive, vou reiterar aqui, do ponto de vista da arrecadação governamental para cobrir outros gastos fundamentais que o governo está fazendo, como aqueles que eu mencionei na minha primeira fala, né? Aqueles relativos a reajuste de salário dos servidores, reajuste de bolsa de pesquisa, né? Reajuste de salário mínimo, reajuste do Bolsa Família, tudo isso, né? Então, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Acho que essa é a grande questão, e me parece que a presidente do PT está jogando para a galera, né? Em vez de discutir, veja, internamente ao próprio governo, do qual o partido dela é a parte principal, porque afinal de contas tem a presidência da República, tem o Ministério da Fazenda, esse tipo de assunto. A velha máxima de que roupa suja se lava em casa não está sendo seguida aí pela presidente do partido. Pelo contrário, ela está produzindo esse desgaste do governo como um todo e do ministro da Fazenda em particular por conta desse tipo de posicionamento. Parece completamente equivocado. Nassif, vou jogar para você, mas eu quero aproveitar para fazer uma pergunta, para compartilhar uma pergunta que o Carlos Almeida, nosso internauta, fez aqui no nosso chat especificamente para você. Ele escreveu aqui: Nassif, é possível no curto prazo rever a política de remessa de lucros para os acionistas da Petrobras? Lembrando que em novembro do ano passado o Conselho de Administração da Petrobras aprovou uma distribuição de mais de 43 bilhões de reais em dividendos para os acionistas, Nassif. Depende aí desse conselho de administração. Não é nem a remessa de lucros, é a distribuição aqui, né? A remessa, a Petrobras é uma empresa de capital aberto, com registro na Bolsa de Nova York também, né? Mas aquela distribuição foi imoral, Mesmo, é o padrão Jorge Paulo Lemann que se consagrou aqui no Brasil, nesse capitalismo brasileiro e no americano. Aquele Warren Buffett outro dia fez uma declaração aí sobre... São aqueles símbolos, os princípios do Jack Welch, o sujeito que assumiu a GE, virou o símbolo do capitalismo americano
e montou uma base tão frágil que a GE arrebentou. A maior empresa americana, a empresa criada por Thomas Edison, arrebentou aí porque o negócio deles qual é? Pegando uma máxima que vem lá da escola de Chicago, frequentada pelo Paulo Guedes aí. O que importa, o que define uma empresa é o acionista. O acionista tem que ser o beneficiário. Então, você tem que dar o máximo de dividendo para o acionista. Para isso, você saca contra o futuro, reduz investimento, reduz pesquisa, reduz tecnologia, que é o que estão fazendo na Eletrobras aí, sob o controle aí do Jorge Paulo Lema. Né? Então isso aí não pode repetir. Isso aí, se repetir, tem que entrar de alguma maneira, com alguma ação. Eu não sei se a próxima distribuição... Não, a próxima distribuição vai ser o novo conselho. Então, a renovação do conselho vai ser essencial aí para impedir esses abusos. Agora, um ponto que o Couto coloca... Agora, você vê como a Raquel Welch é muito melhor que o Jack Welch. Muito ela que melhor. Nos deixou esses dias. Principalmente que aquela carranca dele lá expressa bem o estilo dele mesmo. Aliás, ela marcou a minha adolescência, pelo menos, aí, o Couto. Mas um ponto que o Couto coloca aí, que é importante, eu estendo aí a todo o PT, é a falta de comunicação interna. Você não sabe o que está acontecendo. O Haddad tem uma estratégia, se tem uma estratégia, é uma estratégia de médio prazo, ele tem que comunicar. Não precisa dar entrevista comunicando estratégia, porque o mercado é uma estratégia que, num certo momento, espero eu, vai confrontar esses dogmas de mercado. Mas, de repente, você tem lá, o Mercadante faz um seminário sobre política monetária, que é a área do Haddad. Daí você fala, poderia ter uma lógica, porque se o Haddad fizer, dá ruído no mercado. Se o Mercadante fizer no BNDES, não dá ruído. Então, pode ser relevante. Daí vem o André Lara, que participa do seminário, e diz que a timidez do Haddad fez com que o Lula se expusesse criticando os juros. Daí você fica no ar, falando, como é que é? E daí fica parecendo que o Lula quer dois... aquilo que o Lula fazia também no tempo do primeiro e segundo governo. Põe alguém para ter confiança do mercado e põe alguém para ter confiança dos movimentos. Então você cria... Mas em pleno processo de você ver aqui a reoneração de combustíveis, vem a Gleisi e bate no Haddad, então eu acho que o Lula tinha que... Se são estratégias... Tinha que colocar todo mundo para conversar e eles têm que ter assessores habilitados para, se o ministro não pode abrir o jogo sobre a sua estratégia, informar fontes aí sobre essas estratégias. Porque para a gente aqui é um caos. E o Haddad ele tem um problema também, que se alguém faz crítica para ele fica sentido, ele corta. Então fica um jogo complicado, porque quem está de fora está vendo conflitos lá, está vendo um ritmo que ele está impondo aí consertar as maldades do bolsonarismo do Paulo Guedes, que é incompatível com a crise que está vindo por aí. Então, esse problema da comunicação interna e comunicação externa é um ponto falho do Haddad. Para mim, o Haddad foi o maior formulador de políticas públicas que eu vi até hoje. O que ele fez na educação lá, mas não tinha a comunicação da lógica. Não é ficar trombeteando o que está fazendo. A lógica que ele monta, que era uma baita lógica sofisticada lá, que você tinha contato de todas as escolas com ele, que tinha sistema de premiação de escolas, que tinha... Não vinha. Ele veio aqui na Prefeitura de São Paulo, faz uma gestão que é consagrada internacionalmente, mas só internacionalmente. Porque aqui a imprensa está acostumada o quê? Com prefeitura que monta prédio, que faz obras... É padrão Dória aí. E ele faz o padrão Maluf, né? O Maluf antes. Ele faz uma baita de uma gestão humanista e cheio de políticas, inclusive a política de humanização do centro, de ônibus, tudo aí, e não tinha ninguém para contar lógica. Algumas vezes eu fui na prefeitura, a única pessoa que conhecia a lógica, porque esse negócio da lógica, a lógica é a marca. Quando você monta a lógica, é a marca que você vai imprimir, e daí as pessoas passam a entender cada medida dentro daquela lógica. Você tinha a esposa dele, a Anistela, que tinha a visão de lógica, assessoria e tudo, mas não tinha nem a porrete. Quando teve aquele episódio aqui da gráfica, vazamento de provas aí, que caíram matando em cima dele,
Depois descobre que a gráfica era da Folha. Cai matando em cima dele. Tinha um procurador lá no Ceará. Você está falando do vazamento do Enem, ou Nassif, é disso? Vazamento do Enem. Que os caras roubaram as provas, né? Roubaram. E era a gráfica da Folha. Ele levou cacete de todo lado, não tinha uma assessoria. Até o assessor dele era meu amigo aí, e tudo aí, mas não tinha assessoria. Você, para ter alguma informação, tinha que ligar para o Haddad. Então, o Haddad, ele é um baita de um gestor, mas é um gestor de gabinete. Ele não pode ser assim. Ele tem que sair, tem que ter assessores, que montar sistemas de comunicação em off, que seja, com jornalistas aí confiáveis e tudo, para que essa lógica seja entendida, né? Então é um problema sério isso aí. E para poder entrar nesse embate público de forma a não ficar levando rasteira, né? Que no fim é o que acaba acontecendo, né? E, professor, quero até jogar para o senhor completar em relação a isso, mas isso seria também um efeito de um governo eleito na esteira daquela chamada frente ampla, e aí você tem um lado dessa frente ampla composto por várias figuras de proa do liberalismo brasileiro que se uniram no ano passado em torno da candidatura de Lula para vencer um projeto autoritário de extrema-direita de Jair Bolsonaro, e do outro lado aquelas figuras do chamado desenvolvimentismo, Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante. Esses ruídos, para além dos problemas de comunicação do PT, são também uma consequência dessa frente ampla e desse constante cabo de guerra entre lados aparentemente opostos que se uniram na campanha do ano passado? Olha, acho que em parte sim, né? Não acho que é a única causa. A gente vê aí, a gente estava discutindo até agora, por exemplo, né, o próprio Nassif lembrou aí do caso da estrutura do Mercadante, né? E que é, de alguma forma, também sabotar o Haddad na Fazenda, que era uma briga intestina, né? Uma briga muito mais dentro do PT do que entre os parceiros da coalizão. Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, é evidente que quando você tem um governo de coalizão muito ampla, e esse é bem amplo, né? a começar pelo presidente e pelo vice, né? Considerando a trajetória histórica, política dos dois, né? É claro que nesse governo você vai ter um volume de divergências maior e uma disputa por espaço de poder muito maior. Uma boa coisa que se discutiu bastante agora no começo do ano foi o espaço de cada um, né? Quem pegava tal ministério, como é que estava o embate ali na disputa pelos cargos. Isso é inevitável, quanto mais ampla a coalizão, mais acirrada tende a ser essa disputa. Mas é curioso que não veio a crise nesse momento, o atrito, de dentro do governo, propriamente, né? Pelo menos não dos parceiros da coalizão. Não foi, por exemplo, a Simone Tebet, que ficou batendo cabeça com o Haddad. Não, né? Nem o Alckmin, né? No Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Quem resolveu, de alguma forma, bater no Haddad foi a presidente do partido dele. Né? E veja, mesmo que haja, e a gente viu que foi noticiado que há divergências em relação a esse tema na Casa Civil, isso vinha sendo debatido internamente. Ninguém foi a público bater bumbo para poder torpedear o ministro da Fazenda. Então, eu diria o seguinte, embora um governo mais amplo seja realmente um governo com potencial para mais embates, não foi daí que veio esse. Esse veio de dentro do próprio partido. E só para finalizar, esses embates, às vezes, entre os mais liberais e os mais desenvolvimentistas, até no governo Fernando Henrique tinha. É bom lembrar disso. Ali você já tinha ali a turma do Mendonção, a turma do Serra de um lado, a turma do Malan de outro, e aquele embate já acontecia naquele momento, né? Num governo, vamos dizer, mais homogêneo até. E a gente está falando, veja, de tucanos também naquele momento, disputando também concepções de política econômica. Então é normal que haja alguma coisa dentro do governo, mas, insisto, uma coisa é quando isso se resolve internamente. Outra coisa é quando se resolve lavar roupa suja em público. Que nem é roupa suja no mau sentido da palavra, divergências, expor divergências em público. Porque isso tem um custo político alto, isso não me parece sequer inteligente. Né? Ético não é. Politicamente inteligente também não. Então me parece que é um erro sob todos os aspectos. Nassif, você quer completar em relação a isso ou podemos avançar ao próximo item da pauta? Isso aí, o PT não precisa de nenhum aliado estranho aí para fazer rolo, ele faz rolo por si próprio. Nós avançamos aqui então para o item seguinte da nossa pauta, e um item importante porque boa parte destes primeiros meses do governo Lula foi marcada pelas consequências da tentativa de golpe de Estado
em 8 de janeiro. E na segunda-feira, 27 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão bastante significativa e era uma decisão bastante aguardada, que o STF é o responsável por julgar militares que cometeram crimes no dia 8 de janeiro. Alexandre de Moraes também autorizou a abertura de uma investigação pela Polícia Federal de eventuais crimes cometidos por fardados naquele quebra-quebra bolsonarista. E Nassif, escreveu Alexandre de Moraes, a justiça militar não julga crimes de militares, mas sim crimes militares. É uma decisão até natural, mas que era bastante aguardada, e muitos integrantes das Forças Armadas esperavam que o Superior Tribunal Militar fosse a instância responsável por julgá-los por eventuais crimes no 8 de janeiro. Daí vem a questão, tentativa de golpe militar é uma questão militar ou civil, né? É gozado isso. Outro dia a gente tem o TV GGN Justiça, toda sexta-feira, e levamos uma ministra do Tribunal Superior Militar, uma ministra com uma ótima biografia aí, humanista, e ela disse que ela é a única garantista do tribunal, que é um tribunal que realmente pune mesmo, né? A punição àqueles assassinos do músico, mas a medida a decisão do ministro Moraes é importante por duas razões. Enquadramento do militar. Esse medo absurdo que se tem de falar qualquer coisa de militar e de tudo, tiveram envolvimento. E quando você pega aí um general estimulando concentrações na frente do quartel, quem é? A Justiça Militar que vai julgar? A primeira instância, o que é? Um coronel da primeira instância que vai julgar? E nós tivemos aí o próprio comandante, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, aí questionando o urna eletrônica, sendo participante ativo do golpe, né? Então, e o militar tem esse problema. O sujeito que não é um general 4 estrelas só pode ser julgado por 4 estrelas, né? Então, digamos, essa decisão do Alexandre de Moraes é fundamental para a gente voltar à normalidade. E a normalidade é o seguinte: as Forças Armadas são uma corporação sem voto, que tem autonomia interna lá, mas subordinada ao poder civil. Então, Alexandre... Aliás, deixa eu só contar uma coisa aqui, que ninguém vai acreditar, mas é verdade. Teve o evento do Gilmar, ou do Dória, não sei, lá em Portugal, e o Luiz, estou dando em primeira mão, hein? E o Luiz Roberto Barroso foi levado por um diplomata a visitar o Yamandu Costa, e cantou músicas antigas, fazendo dueto com o Yamandu Costa. É verdade. A partir de agora, metade da implicância que eu tinha com o ministro Barroso, eu deixo de lado. Você não imaginava que ele tinha esse mérito, né, o Nassif? O professor, professor, já vou jogar para o senhor falar sobre a decisão do Moraes, mas adicionar um elemento também. Vale lembrar que o Jorge Naime, que foi chefe do setor de operações da PM do Distrito Federal, prestou um depoimento à PF e ele disse que o governo do Distrito Federal esteve pronto em várias ocasiões para retirar aqueles manifestantes organizados no acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército, antes mesmo da posse do presidente Lula, mas, disse o Naime, essas tentativas foram frustradas pelo comando do Exército. E ele citou especificamente o então comandante do Exército, o general Marco Freire Gomes, e o então chefe do Comando Militar do Planalto, o Gustavo Henrique Dutra. Também o Naime relatou que o Exército barrou a entrada da PM no quartel-general do Exército naquele mesmo 8 de janeiro, depois dos ataques, e assim o Exército impediu a prisão dos golpistas já naquele dia. Atentado contra o Estado Democrático de Direito, isso é um problema que interessa a todos nós. Então, eu acho que a adesão do ministro Alexandre de Moraes, como o Nassif já colocou antes de mim, é muito correta, muito positiva, começa a recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Uma democracia não pode tolerar esse tipo de justiça especial para os que se acham especiais. Porque se ela faz isso,
ela viola o próprio princípio básico da democracia, que é a igualdade entre todos os cidadãos, né? Então, eu acho que é uma decisão, inclusive eu diria histórica, e tem que aproveitar o momento, porque esse é o momento em que todos estão sensibilizados para esse tema. Se deixar isso esfriar, depois fica mais difícil tomar esse tipo de decisão. Agora é a hora que essa decisão se legitime e cria um precedente para o futuro, né? Para que a gente não tenha mais esse tipo de desvio. E acho ainda que a gente poderia começar a discutir, alguns até se queixaram disso, membros da Justiça Militar, se é assim, era melhor acabar com a Justiça Militar, e é melhor mesmo. Acho que a gente devia acabar com a Justiça Militar e ter apenas instâncias internas de ordem administrativa para resolver problemas de disciplina administrativa. Ponto. O resto, cidadãos são iguais. Vai lá, Nassif. Eu só lembro que o Ministério Público Militar, outro dia, trouxe várias condecorações, inclusive ao juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, né, que é o exemplo máximo aí da falta de isenção. E lembro, no tempo da ditadura, que a justiça militar era tão raro lá você ter juízes que respeitavam a legalidade, que havia 2 lá que moram no coração de todo mundo que passou naquela fase. Um é o almirante Bierrenbach e o outro é o Reinaldo de Melo Almeida, filho do escritor da Bagaceira lá. Eram 2 pessoas, 2 dentro de um tribunal inteiro lá, que respeitavam direitos e tudo, né? Então, é o que nem o Couto falou mesmo, aí não tem que ter justiça para 2 lados, não. Ainda mais agora que nós tivemos esse movimento tão violento, caso Pazuello aí, de comunicar que ia num comício com o presidente da República, um comício político e ser autorizado, mostra que não é a justiça militar que vai resolver essas irregularidades. Exato. E sempre interessante destacar os argumentos utilizados por Eduardo Pazuello. Vale lembrar, na semana passada caiu o sigilo do processo administrativo a que respondeu o general Eduardo Pazuello no Exército, porque ele, na condição de general, subiu num carro de som, até proferiu algumas palavras em apoio a Jair Bolsonaro. E aí veio à tona, na semana passada, a argumentação de Pazuello para ser absolvido pelo Exército. E ele disse que subiu no carro de som porque ele havia sido reconhecido pelos presentes no ato, e aquilo ali teria sido aquela teria sido a medida mais segura para que ele permanecesse no evento. Melhor lugar para ficar, foi esse o termo utilizado por Eduardo Pazuello. E ao que parece, essa argumentação foi acolhida pelo Exército, então comandado por Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que depois seria ministro da Defesa de Jair Bolsonaro. Agora, Nassif, quem também está se complicando bastante na esteira desse 8 de janeiro é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, a Procuradoria-Geral da República se manifestou ao Supremo Tribunal Federal pela manutenção da prisão preventiva de Anderson Torres, e todos vão se lembrar daquela minuta de golpe, aquela proposta de decretar um estado de defesa no TSE para evitar a posse de Lula como presidente da República. PGR disse que essa minuta de golpe, ao contrário do que disse Anderson Torres, não seria descartada coisa nenhuma. Ela estava numa pasta de documentos do governo federal, junto de outros itens pessoais, fotos de família, imagens religiosas, ou seja, os indícios são de que Anderson Torres não previa descartar aquele documento. E vale lembrar também que essa minuta de golpe foi incluída pelo TSE numa ação contra Jair Bolsonaro, por causa daquela reunião com embaixadores no ano passado, em que ele que ele requentou acusações infundadas contra o sistema eleitoral, ou seja, complica-se a situação de Anderson Torres e, por tabela, pode ficar ainda mais difícil também o cenário para o ex-presidente Jair Bolsonaro, não, Nassif? Sim, e daí ele, nas comunicações dele, aí não sei se foi pelo WhatsApp, aparece a preocupação dele para que não seja invadido o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele tinha noção de que os outros poderes seriam invadidos, né? Então, vai ampliando cada vez mais. E do outro, aí, do Ibanez também, né? Do Ibanez, a mesma coisa, né? E agora se descobre que ele escondia pássaros silvestres aí, proibidos pelo IBAMA.
Rapaz, esse Anderson Torres, aquele negócio, né? Você tem. Mas veja bem, se você pegar o Anderson Torres, pegar os invasores aí, hoje, agora você mesmo deu notícia aí que vão ser libertados aí 100 e tantos invasores, o Bolsonaro falando que tem a voz, tem. É importante nesse momento separar responsabilidades aí, né? Uhum. Quando a gente vê aquela tropa invadindo o palácio, aquilo lá é o lumping do lumping do lumping. Outro ponto importante é essa história que metade dos invasores recebiam o auxílio Brasil aí, isso é fundamental. Ou seja, tinha alguém que controlava a base de dados do Auxílio Brasil, e uma das formas de pagamento foi essa também. O importante são os financiadores, mas não só os financiadores diretos. Todos aqueles babacas da Sinop, todas aquelas regiões de ruralistas do CAC, tudo aí, eles obedeciam a uma ordem superior. Tem que chegar. Aquilo foi uma operação militar. Até é interessante ver aí a maneira como o general Heleno reagiu quando foi acusado. Aí entrou em pânico. Rapaz, você tem um exército que o cara que cuidava da parte de mantimentos era o Pazuello. O jeito que estava na linha de frente é o Heleno que entra em pânico com a época. A época, não, Isto É fez uma matéria acusando de ser o protagonista e ser o planejador do golpe lá. Ele entrou em pânico. Ou seja, você imagina esse pessoal numa guerra, o que aconteceria? Fariam que nem os italianos, aí fugiriam de costas para não parecer que estavam em pânico. Né? É o Exército Brancaleone, né? O Exército Brancaleone, né? Então agora o próprio Torres é um bobinho, né? Que nem o cara da Polícia Rodoviária Federal, são aqueles caras que vêm da burocracia e da corporação, que nem os caras que ainda não foram punidos ainda, que ascenderam com a Lava Jato, né? Esses caras entram, acham que tem um poder na mão e começam os abusos. Olha, nesse período da Lava Jato, eu fui convocado, aí, intimado 2 vezes pela Polícia Federal para inquéritos para tentar pegar adversários internamente lá dentro da corporação. Uma perseguição implacável contra quem seguia a lei. Eu lembro que uma das vezes lá me levaram lá e falaram, nem sabia para que era. Daí me mostraram um amplo dossiê aqui. Só tem a Veja publicou que parte da inteligência da Polícia Federal estava vendendo dossiês. O senhor teve conhecimento desse dossiê? Daí me deu o dossiê, eu saí no corredor para ler o dossiê. Eu falei, tenho pleno conhecimento desse dossiê. Como é que o senhor soube desse dossiê? Eu falei, eu escrevi, eles copiaram e não deram crédito. Então, digamos, esse pessoal que perseguiu gente, a Érica, o delegado da Érica, aquele Bertuol, aquele procurador Bertuol que levaram o reitor ao suicídio. Requintes de crueldade. Depois de tudo aquilo, o Bertuol, que é um procurador lá de Santa Catarina, tentou indiciar o filho do reitor, porque uma das pessoas que deu aula lá, o reitor não tinha nada a ver com a aula, que deu aula, emprestou um dinheiro para o menino. Então tentou indiciar que aquilo era prova de corrupção. Essas mentes doentias aí, é que nem agora fizeram aí, essa juíza aí que condenou as donas da escolinha lá, 40 anos de prisão, gente. Isso é uma coisa que é pena que se aplica aí a pedófilo, a assassino serial aí. Ou seja, todos esses abusos aí da corporação, e o Torres foi, babaca, foi. Agora vai pagar a conta sozinho. Sozinho não, espero que acompanhado. Couto, eu vou jogar para o senhor. Só para noticiar, o Nassif citou aqui a decisão desta terça-feira do Alexandre de Moraes, foi o seguinte: 137 pessoas que tinham sido presas por causa dos atos golpistas de 8 de janeiro serão libertadas, elas voltarão para suas cidades de origem, mas ainda serão monitoradas por tornozeleira eletrônica. Então, agora, daqueles mais ou menos 1.400 presos entre 8 e 9 de janeiro por causa dos atos, cerca de 800 continuam detidos. Alexandre de Moraes tem decidido liberar alguns presos que tiveram condutas consideradas menos graves. Agora, jogando para o senhor, professor, sobre Anderson Torres, como eu disse, aquela minuta golpista apreendida na casa de Anderson Torres
foi incluída pelo TSE num processo que pode levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Foi uma ação apresentada pelo PDT contra aquela reunião com embaixadores em que Bolsonaro mentiu sobre as urnas em julho do ano passado. Então, complica-se essa situação do Anderson Torres e, de quebra, torna-se mais combustível para esse processo que é o mais avançado entre aqueles que miram uma possível inelegibilidade de Jair Bolsonaro nos próximos meses. Eu acredito que, na realidade, o risco líquido e certo, eu diria, né, que tende a se consumar de Jair Bolsonaro é mesmo se tornar inelegível. Há esse caso, né, e esse caso já está num estágio avançado aí de processamento, né, de tramitação judicial, mas a gente pode reunir vários outros relativos àquilo que aconteceu, por exemplo, no ano passado, durante a campanha, né, aos ataques feitos também durante a campanha às urnas, à própria justiça eleitoral, né, a uma postagem que o Bolsonaro fez já nos Estados Unidos, sim, também tentando lançar dúvidas sobre elas, aos abusos que o governo cometeu no uso de recursos públicos, as várias motociatas que foram campanha antecipada. A lista é quase interminável, né? A gente pode... E veja, esses outros casos também podem ser levados à baila. Claro que basta um único caso para torná-lo inelegível. Então, esses outros só viriam a se somar a esse, dentro dos problemas que o Bolsonaro tende a enfrentar na justiça. E aí há um outro ponto, que aí são as responsabilidades dele fora da esfera eleitoral, em questões criminais, como aqueles problemas todos apontados pela CPI da Covid, né, que tentaram ser acobertados ali, resolvidos pela Procuradoria-Geral da República a serviço do bolsonarismo, mas que podem ter um encaminhamento independentemente daquilo, né? Então a inviabilização do Bolsonaro pode vir não só dessa inelegibilidade, mas pode vir também por ele ter que responder aos vários crimes que cometeu, atentando contra a democracia, né? Atentando contra a vida das pessoas durante a pandemia da Covid. Que, claro, são coisas que atingem também vários dos seus subordinados, né? O general, agora deputado Pazuello, a gente falava agora do Anderson Torres, aquele ex-superintendente lá, chefe da Polícia Rodoviária Federal, que foi atrapalhar a vida de eleitores. Silvinei Vasquez. Onde Lula tinha mais votos, Silvinei Vasquez. Enfim, todos esses aí podem ter que responder, mas é claro que o mais importante nesse caso é o próprio Bolsonaro. E aí, evidentemente, começa, aliás, eu diria que já começou, uma disputa pelo espólio do bolsonarismo. Em parte, uma disputa, como costuma acontecer com os espólios, dentro da própria família. Veja isso aí, a articulação que está se fazendo com a possível catapultação, vou chamar assim, né? Se é que o termo está correto, da Michele Bolsonaro à condição de liderança política da extrema-direita. Os próprios filhos do Bolsonaro almejam esse papel, embora não sei o trocadilho tem voo próprio para isso. Cuidado com o trocadilho. Ah, não, vou evitar os trocadilhos e os cacófatos. Também aqui não é essa a intenção. Mas, de qualquer maneira, e mesmo os bolsonaristas aí, supostamente mais moderados, se é que pode existir bolsonarista moderado, aqui nem falar em nazista moderado, né? É um contrassenso, né? Mas a gente vê aqui o posicionamento do Tarcísio, que aí pode ser muito mais alguém que, por oportunismo, ali se aproximou do bolsonarismo, ou agora, por oportunismo, está querendo se vender como moderado, né? Ao caso do Zema, né, que declarou de viva voz que a única coisa que o distingue do Bolsonaro é o jeito de falar, mas que no resto eles têm afinidades totais. Enfim, isso tudo indica que os predadores aí estão sentindo o cheiro de sangue, né? E é o sangue do Bolsonaro que deve se inviabilizar politicamente, ainda que ele queira voltar ao Brasil, ao que parece pelas próximas semanas, para poder de novo agitar os seus. A questão é ver se ele vai ter condições políticas e judiciais, né, para fazer isso. Nassif, gostaria de acrescentar algo em relação a isso? Um dos episódios mais ridículos aí é o Bolsonaro lá em Miami com aquele cantor, compositor lá. O Rick. O Rick. E você não lembra porque não faz o seu estilo. Não, mas o ridículo é o Bolsonaro comovido com sua própria sorte. Impressionante. O cara que matava pessoas, que se comprazia disso, o medo que tem da... Aliás, outro dia eu publiquei no Twitter aí um samba daquele malandro,
Agora deu um branco aqui. Moreira da Silva, não? Não, mais recente aí. Falando que você é bom quando você está armado, desarmado você... Então, agora, essa questão da vacina tem que retomar, gente. A vacina, tem as impressões digitais do Bolsonaro em tudo. No contato com a Índia, nós levantamos na época aí o esquema que foi montado por uma empresa lá dos Estados Unidos, entramos lá, conseguimos pegar, inclusive, o CGC dela lá, o CPF, a tentativa de vender, de dar esse golpe, foi um golpe armado. Você tem uma estrutura que ainda foi pouco desvendada, que envolve evangélicos e envolve militares da reserva. Esse pessoal age de uma forma muito semelhante. Aquele pessoal de Brasília, lá do cabo aí dos $2, que você tinha um pastor e você tinha ligado aí ao bolsonarismo e tudo, eles montam sites, criam comendas para premiar, inventam especialidades aí, o cara é grande especialista inventa todo tipo de especialidade. E eles estavam articulando o golpe das vacinas. E o Bolsonaro teve participação direta, não aceitando as propostas da Pfizer, pressionando a Índia para tentar chegar a um acordo, e tudo isso você pode quantificar em mortes, né? Então esse é o ponto, o resto tudo vira você pode... Tem muito para acusar aí de ameaças à democracia, tudo, mas aí não, aí envolveu mortes efetivamente. Então é um jogo pesadíssimo, né? Sim. Passamos aqui de 1 hora de programa, então eu agradeço aqui a todos os que participaram do nosso Política na Veia. O Salatres, por exemplo, escreveu aqui: militar democrata, bolsonarista moderado, curupira e caipora. Respeitem o folclore brasileiro. Obrigado pela participação do Salatres. Luiz Fernandes, novo membro aqui do canal de Carta Capital, muito obrigado. Chalimar da Silva, Carlos Almeida, Paulo Sena, Matheus Inácio, Mano Bap, Regi Edna, Inaldo Martins, Tena, muito obrigado a todos e todas que participaram de mais esta edição do Política na Veia, uma parceria entre Carta Capital, a TV GGN de Luiz Nassif, o Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. Não se esqueçam, claro, de se inscrever em todos esses canais, acompanhem os conteúdos, ativem o sininho para receber a notificação de cada um dos novos vídeos. Muito obrigado, Luiz Nassif, até semana que vem. Sérgio Lírio ainda estará de férias em algum lugar deste planeta, mas teremos o nosso Política na Veia na próxima terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. Grande abraço aí, pessoal. Conde, um abraço para vocês. Valeu, Couto. Até terça. E Conde. O quê? O que é? Não, eu ia falar um abraço Couto, falei um abraço Conde. Não, ainda não cheguei nesse patamar. Não foi promovido ainda. Ainda não. Mas um abraço aí para todo mundo, um abraço Nassif, um abraço Léo, um abraço para todo mundo que nos assiste. Até a semana que vem. Um grande abraço a todos e até a próxima terça-feira com mais uma edição do Política na Veia, ao vivo, às 11 horas. Grande abraço a todos. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.